Então vamos dar início agora na parte de testemunha, que é a parte que vem aqui abaixo de serviço, que é uma outra seção, tá? Que é essa parte de testemunha. Eu não passei essa testemunha aqui no menu, mas você pode passar se você quiser, e depois você vai ter que reajustar aí no termo de query para não quebrar o menu, tá? Então você já sabe fazer, fica à vontade aí. Então essa parte aqui de cima é padrão, a gente já criou o header para isso, né? Para a gente usar em todas as seções, então agora a gente só vai copiar e colar e alterar aqui o conteúdo, tá? E essa parte de baixo aqui é o carrossel que a gente vai usar, é o mesmo carrossel lá de cima. Vamos usar apenas um plugin de carrossel aqui no nosso site, tá? Eu vejo muito layout por aí, que o pessoal usa um carrossel e vai usar o segundo aqui, outro carrossel em outra parte do site, começa a dar conflito, tá? E aí o que eles fazem, pega, baixa outro plugin de outro carrossel, aí fica um monte de plugin aí de carrossel diferente, né? Nesse caso aqui vamos usar só um para deixar mais leve, tá? E a gente consegue customizar ele usando aí, fazendo ele do jeito que a gente quer, sempre o mesmo carrossel, tá? Então é o seguinte, eu vou para uma tela menor aqui, deixa eu colocar aqui 320, que é a tela menor que a gente tem aí, deixa eu voltar aqui, vou clicar em serviço, só para me descer rápido aqui. Então, aqui na parte de testemunha é o seguinte, quando você está numa tela menor, você vai perceber que vai ficar aqui em uma coluna, tá? E ele cria aqui as 4 barrinhas para a gente navegar, tá? E também a gente pode clicar e arrastar, a gente navega. Quando eu vou aumentando isso aqui, eu defini um tamanho de 960 para isso aqui ficar em uma linha sempre, tá? Então, quando ele for menor que 960, ou quando ele chegar em 960 ou for maior, ele vai assumir 2 colunas aí, tá? Então, é um mínimo aí de 960. Então, você viu que eu puxei aqui, ele virou mobile ali. Então, deixa eu ver, 978, tá? Ele é maior que 960, ele está em 2 aqui. Deixa eu colocar manual isso aqui. Então, 960, então mínimo de 960, ele fica aqui com 2 colunas, ele mostra aqui as 2 barrinhas, tá? Se eu aumentar isso aqui, ele vai permanecer aí com 2 colunas, porque eu defini lá no layout que ele vai ser sempre 2 colunas aí em telas grandes. E ele só vai ser em uma coluna quando ele estiver em tela menor, tá? Quando eu vou puxando aqui, ó, quando chegar em 1280, você vai ver que vai aparecer as setinhas. Olha só, apareceu agora a setinha, então eu escondi essa setinha quando for uma resolução menor que 1280, tá? Porque a gente tem pouco espaço aqui, a gente já tem também a navegação aqui pela barrinha e arrastar. Então, quando é 1280, eu já dou mais uma opção aqui para o usuário, clicar na setinha ou na barrinha, e tem mais uma opção de navegar aí, tá? Então, é isso que a gente vai fazer nessa parte aqui do carrossel. Então, vamos fazer o seguinte. Vou vir aqui para o HTML, eu já deixei o comentário aqui, tá? Abaixo de serviço, testemunha, faça seu comentário aí também, que é importante. E eu já vou passar aqui uma section, que vai ser também uma section, isso aqui de seção, tá? Uma section de testemunha. E eu vou passar aqui a classe section que a gente vem usando aí, que a gente criou, para usar aqui nessa seção principal, tá? Que ela já tem os estilos dela lá e tal. Nesse caso aqui, a gente não precisa passar o ID para essa testemunha, porque ele não tem no menu lá, tá? Então não há necessidade. O que a gente vai fazer aqui agora é copiar aquele header para te tocar essas informações aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui acima, no início aqui de serviços, aqui na abertura da principal da seção. Então eu vou copiar todo esse header aqui, que é justamente esse aqui de cima, tá? Esse primeiro aí de cada seção. E aí eu vou colar ele aqui, tá? Copia todo o header e cola aí. Em vez de ser serviços aqui, eu vou passar aqui o testemunhas, tá? E aí eu preciso mudar também esse subtítulo aqui. Eu posso copiar diretamente daqui. Você pode copiar aí do bloco de notas também. Então eu vou copiar isso aqui e vou substituir esse texto aqui da tagline, que é o subtítulo, tá? Eu não vou quebrar ele, porque é apenas um texto. Você pode deixar ele uma linha aí, que a gente não vai mais mexer aqui nessa parte. Próximo passo aqui, vou vir aqui abaixo do header. O próximo passo que a gente tem que fazer aqui é passar uma linha depois, para a gente deixar essa linha aqui com essa cor cinza, né? Então vamos fazer o seguinte. Vou vir aqui abaixo do header, tá? Vou passar aqui um bloco, vou passar uma div aqui, e vou passar aquela classe row, e junto com ela vou passar uma classe também, chamada de testemunhas, que é a classe principal aí de testemunha, tá? E a gente vai estilizar essa testemunha através dessa classe aqui.
E aí, também temos que passar aqui a nossa classe que vai centralizar o site, que é a Content, que é aquela classe que criamos para ela centralizar o site numa tela grande, tá? Então, beleza. Então, passamos aqui, agora a gente vai trabalhar aqui dentro dela. Então, agora chegou a hora da gente pensar na parte de estruturação aqui do HTML, desses blocos aqui do carrossel. Então, a gente percebe aqui que a gente tem uma imagem, sempre no left aqui, tanto no mobile quanto no desktop, e o conteúdo dela vem sempre aqui no right, tá? Todo o conteúdo dela. Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, como se trata aqui de testemunhas, eu vou passar isso aqui dentro de um artigo para ficar semântico, tá? Passar dentro de um artigo aí. Eu não gosto de estilizar dessa forma, atacar o artigo através dessa classe principal, tá? Porque se eu chegar aqui e precisar passar outro artigo dentro desse, eu vou ter problema que ele vai pegar o estilo do primeiro. Então, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de passar uma classe para esse artigo, tá? Vou passar a testemunha aqui e um tracinho, esse aqui vai ser o item. Então, esse aqui vai ser minha coluna aí de cada testemunha aqui, tá? E aqui dentro, o que a gente percebe é que a gente tem uma imagem redonda e tem também o conteúdo. O que a gente pode fazer é passar um bloco para essa imagem, já que ela é redonda ali, né? Para a gente conseguir passar o border radius lá. E aí, eu vou passar aqui um foto para ela. Vou passar uma classe aqui de foto. E o que eu vou fazer é pegar a imagem lá de equipe, que a gente já tem essa imagem lá, tá? Então, vou vir aqui em equipe, vou aqui no primeiro, tem essa aqui com o meu nome, vou copiar ela aqui. Vou voltar lá, novamente. E aí eu vou colar essa imagem aqui dentro desse bloco que a gente acabou de criar, tá? Deixa eu só puxar aqui. O que a gente vai mudar aqui vai ser apenas a pasta, porque ela está chamando aqui a imagem da pasta equipe. Eu vou copiar esse testemunhas aqui de cima e tem uma pasta aí, que eu mandei para vocês junto dessa imagem aí, que ela se chama testemunhas, que ela está com a imagem lá, tá? É uma imagem menor do que a equipe um pouquinho. Então, fazendo isso aqui, a gente já incluiu a imagem lá. Eu posso duplicar esse conteúdo aqui, tá? Esse bloco. Em vez de ser foto agora, eu vou passar o info aqui, tá? Nessa parte de info, ela não tem imagem, é apenas o texto. E vamos analisar ele então. Então, nessa parte de informação aqui, que a gente acabou de criar esse bloco, temos o seguinte. Temos um nome e temos também aqui a profissão, né? O cargo aqui da pessoa. E também temos esse íconezinho aqui à direita. Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Como estamos dentro de um artigo, a gente precisa passar um H1 aqui, ou H2, tá? Ou H3. Precisamos passar um cabeçalho aqui para esse artigo. Porque se a gente não passar, o plugin lá ele vai recusar isso aqui. Eu vou salvar isso aqui e vou atualizar a página, só para a gente dar uma olhada aqui antes de passar o H1 lá. Opa, atualizei errada, né? Deixa eu vir aqui. Então, atualizei aqui, ele já está aqui o conteúdo. Vou clicar aqui no plugin, no Outline, HTML5 Outline, e você vai ver que o testemunha está aqui, que é a seção principal, só que o artigo está sem título, está aqui, ó. Artigo indefinido, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui agora e vou criar um header para ele, tá? Deixa eu só voltar para cá, para eu conseguir visualizar aqui como é que ele é criado. Então, eu vou passar um header aqui para esse info, e aí eu vou passar aqui o H2, tá? E dentro desse H2, eu vou passar aqui Luiz Vieira, que é o meu nome, que é o primeiro item aí. E junto dele aqui, como eu tenho o cargo ali com uma cor diferente, eu vou passar aqui um span, tá? Que aí eu consigo mudar a cor desse diretor através desse span que está dentro desse H2, tá? E aí eu passo aqui a profissão. Então, eu vou passar aqui o front-end, tá? E também ele tem um ícone aqui, né? Esse ícone. Então, vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, você pesquisa esse ícone copyright, tá? Vou clicar aqui para copiar ele. E abaixo aqui do H2, eu vou colar ele aqui, tá? Então, dentro desse header temos um H2 e temos também um I, tá? Que é esse ícone aqui. Então, beleza. Agora, aqui abaixo do header, deixa eu voltar para cá, temos apenas um texto. Eu vou copiar o texto do bloco de notas aqui, tá?
você copia aí. Então a gente tem esse texto aqui de testemunhas, tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, aqui abaixo do cabeçalho, eu vou apenas passar aqui um parágrafo. E aí eu englobo esse texto aqui dentro do parágrafo, tá? Então, vou salvar isso aqui. Eu vou dar uma olhada lá para ver o que aconteceu. Deixa eu dar um F12 aqui. Só para ficar menor a tela. Então, tá aí. Então, tem a imagem aqui e tem o nome, a profissão. Tem também o íconezinho, já está aqui, e o texto, tá? Então, no HTML é isso que a gente precisa. É apenas isso, tá? O próximo passo aqui é a gente estilizar ele, tá? Mas antes, como ele se trata aqui de um carrossel, o que a gente precisa fazer é jogar ele dentro de um carrossel, né? Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu aumentar aqui. Eu vou pegar todo esse artigo aqui, ó, e eu tenho que jogar isso aqui dentro de uma div, tá? O que eu vou fazer aqui, se você não tiver instalado o plugin, eu vou dar um Ctrl X nesse artigo todo aqui, tá? Vou dar um Ctrl X nele. Vou criar aqui um bloco, vou criar uma div aqui. E aí eu vou passar o OWL carrossel aqui, tá? Que é a classe principal lá do carrossel. Tem horas que eu falo errado esse OWL, eu sempre falo OLW, tá? Mas não esquenta a cabeça com isso não. Então eu abri aqui a classe principal do carrossel e vou colar aquele conteúdo aqui dentro, tá? Então esse artigo aqui, ele vai se repetir dentro da classe principal aqui do carrossel, tá? Eu vou salvar isso aqui, quer ver? Ó? Deixa eu voltar para cá. Eu vou salvar isso aqui, você vai ver que ele vai sumir lá. Olha só. Então ele sumiu, ficou só o título. Por quê? Porque agora a gente está usando essa classe aqui, só que aqui no JS a gente não mandou ativar ele. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, vamos ativar ele antes da gente partir para a próxima aula. No caso aqui, ó, como a gente tem dois carrossel aqui lá de cima e esse aqui de baixo, ele não vai funcionar, tá? Essa é a dúvida da galera aí. O que a gente tem que fazer aqui então é passar um ID para esse carrossel aqui, tá? Porque ele é um outro carrossel, é o mesmo plugin, mas esse bloco aqui é outro, tá? Então, o que eu gosto de fazer é o seguinte, eu vou pegar isso aqui, deixa eu ver como que eu fiz o nome lá. Então, tá aqui, ó, carrossel, vou até pegar daqui, e aí eu vou colocar aqui. Só que em vez de principal agora, vou pegar o mesmo nome aqui, ó. Então, fica carrossel underline testemunhas, tá? Vai ficar esse ID aqui do carrossel. Se eu atualizar aqui, nada vai acontecer ainda, não apareceu, né? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou pegar, vou copiar esse ID, vou vir aqui no JS, eu vou duplicar todo esse conteúdo aqui, do outro lá, né? Esse aqui vai ser o testemunhas, tá? Vou só tirar esse aqui, eu vou deixar o comentário aqui, testemunha, vou dar um espaço aqui. Beleza. O que a gente vai fazer aqui, ó, vai ser o seguinte, esse aqui vai ser o testemunha, eu vou passar aqui, tá? Vou substituir esse ID e vou salvar isso aqui. Então, você viu que ele já mostrou a imagem lá, ele mostrou 100%, tá? Então, ele já mostrou o conteúdo aqui dentro do carrossel. Só fazendo isso aqui, tá? Então, o próximo passo, a gente continua estilizando ele aí.